Boa tarde, bem-vindos, mais um Papo em Dia para vocês. Vem chegando, liga para todo mundo, avisa que o papo, tá na hora de colocar o Papo em Dia no ar para vocês. E hoje a gente vai falar de dois assuntos, gente, que são os opostos, assim. Um acelera e o outro acalma. Mídias sociais, meditação, são extremos, né? Mas são importantes caminhar juntos. Bora lá, que meus convidados são, Tropa de Elite, bem-vindos! Obrigado. Bom, Ralph Leles, que é especialista em redes sociais, aplausos. Bem-vindo, viu? Boa Obrigado, tarde. Gisele. E a maravilhosa Adriana Borges, parapsicóloga social, institucional e clínica. Bacana, bem-vindos, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Vamos bater esse papo aí bacana, que é tão importante hoje em dia, mídias sociais, que ninguém vive sem. Faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida, né? E meditação, meu Deus, eu não sei o que eu seria sem a meditação. Bom, vamos começar com você. Jovem. Ele acelera e ela calma. Pois é. Como que você começou, né, a sua profissão, seu trabalho? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Jovem, né? Jovem sempre gostou de rede social, então desde quando eu estava na escola com aquela curiosidade de saber como são as redes sociais, eu comecei a fuçar o Facebook, Instagram, acho que nem Instagram tinha na época, era mais o Facebook. E aí eu vi que, nossa, esse negócio é legal. Esse negócio dá dinheiro. Esse negócio dá dinheiro, e um bom dinheiro. Eu tiro pela minha filha, assim, ela faz coisas, 6 aninhos, Pietra, ela faz coisas sozinha, assim, por exemplo, ela monta no TikTok os vídeos, eu falo, como você fez isso? Me ensina. 6 anos. Já tá pronta. Por que eles vêm, essa geração vem, assim, mais rápida, sei lá, parece que faz as coisas mesmo por instinto? É porque a rede social, ela foi montada para essa geração, né? Então, hoje em dia, os jovens, as crianças, eles precisam estar conectados com algo que possa colocar a energia deles naquele lugar. Então, as crianças, muitas vezes, com aquela eletricidade que elas têm, elas nasceram com a tecnologia já implantada nelas, elas veem que lá na rede social, nossa, vou fazer aquele vídeo que tá bombando, aquela coisa legal, aquela coisa de interação, curtir, dar like, viraliza, o que tá bombando essa semana, o que não tá? Ah, mas eu não vou publicar isso porque talvez o pessoal não vai gostar. As crianças, elas já nascem desde pequena com esse desejo, assim, de fazer esses vídeos, de querer fazer aquelas coisas nas redes sociais. Boa. Bom, já viu que ele é acelerado, né? Acelera aí as redes sociais. Mas, Dri, fala pra gente, como não ficar assim, né, offline, porque não tem jeito, a gente tem que estar online o tempo inteiro, mas não deixar tomar conta, porque a gente percebe que vai começando a irritar a gente que está o tempo inteiro, né, na rede social. Como fazer esse contraponto, entendeu? De estar lá presente, né, para poder, né, divulgar a carreira, é importante hoje em dia, mas sem deixar de perder a qualidade, né? Os pensamentos organizados. Como que a meditação ajuda isso? Ah, com certeza. A gente estava conversando aqui. O que acontece? A gente precisa dos dois, né? Então, a mídia social, ela virou o terror do terapeuta. Por quê? Porque a pessoa vem e fala assim, nossa, mas eu tô lá, tô investindo. Cadê o like? Cadê a curtida? Ou então, as outras redes, né? Ah, a pessoa não visualizou, tantos visualizaram. Então, isso vai gerando cada vez mais estresse e cada vez mais ansiedade em cima de tudo isso. Então, assim, eu vejo como solução, digamos assim, a princípio, 2 coisas. Ou ela contrata alguém para fazer esse trabalho, provavelmente é o seu trabalho, que você deve, né, comentar aí, para ela procurar se desligar, porque se ela tem um profissional de confiança, por mais que ela precise, ela acaba saindo disso. E se ela tiver que cuidar, não tiver outra forma, tirar os momentos para ela meditar, para ela baixar essa frequência, né? Que a meditação já vai ajudar nesse processo. Então, acelera, acalma. Então, acelera, acalma. Esse é o barangana todo, é o que a gente tem que fazer hoje em dia. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo, o programa inteiro, mas antes vamos ver um vídeo, gente, que ilustra bem os dias de hoje e as redes sociais. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar.
Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar no Google. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. E aí, será que a gente está na vida real, na vida que é fake? O que vocês acham? Você tá on ou tá off? Aí que tá, não é mesmo? On ou off? E aí? Ou os dois. Ou os dois, né? A gente nunca sabe, né? Qual é o meu termo das coisas. Mas uma coisa muito legal que ela estava comentando, que eu parei para pensar, é o seguinte. As redes sociais, cada vez mais, elas são feitas para que as pessoas possam passar mais tempo nelas. Só que as pessoas não têm essa consciência. Então, elas começam a usar as redes sociais e elas não param para pensar que, por exemplo, hoje em dia, o Mark Zuckerberg, né, que é o responsável pelo Facebook e Instagram, cada vez mais eles pensam em estratégias para fazer a pessoa ficar rodando aquela barra de rolagem. A gente fica assim, não sabe nem o que tá fazendo. Nem Oi, sabe. tudo bem? E lá vai lá. Aí faz comida. Passou vai o ao dia, toalete, às vezes, e tá lá dando like, curtida, comentário, e você nem viu o que você fez no seu dia. Mas as redes sociais, elas são feitas para isso. Entendi. E aí que tá o equilíbrio. Como eu vou ficar on, como eu vou ficar off. Por exemplo, tudo que eu curto, o tempo que eu passo, muitas vezes, numa publicação, o robô do Instagram já consegue saber que eu gosto daquele determinado assunto. Gente, ele já manda. Eu falei, meu Deus do céu, como que é isso? Já manda tudo. Reality. É um reality. Eu falei, É. meu Deus, tem Da câmeras. vida real. É o reality da vida real. Então. Vai, completa. Então, o segredo é você ficar on e off o tempo todo. Isso, é na verdade você poder estipular um tempo que você vai estar nas redes sociais. E uma coisa muito bacana, você não precisa seguir todo mundo que você conhece.
Você tem que seguir pessoas, por exemplo, até um equilíbrio emocional, que te façam bem. Você não precisa, porque eu conheço fulano, conheço cicrano, vou seguir todo mundo. Ainda mais quando você tem uma empresa, por exemplo, quando você é uma pessoa pública, como não é o seu caso. Ok, maravilha, mas será que essa pessoa me faz bem? Eu vou seguir porque conheço ela, senão ela vai ficar chateada. Não, peraí. Tudo que eu vejo vai para o meu inconsciente. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas que eu sigo, porque elas vão, de qualquer forma, me influenciar. Por isso que nós temos hoje em dia os influenciadores. Sim. Eu tenho esse cuidado, né, muito cuidado com a rede social, tudo. Mas, por exemplo, alguém começa a ver, né, ver um convidado aqui, você, por exemplo. Aí você começa a me seguir, aí eu vou dar vou seguir, não, será entendeu? que eu sigo ou não sigo? Aí então, a gente fica meio assim, porque, né, sei lá, uma gentileza. Fala, nossa, que metida, nem me seguiu. Vou dar uma flow nela também. Claro, tem que ter esse meio termo. Mas, obviamente, o que eu falo no sentido de, será que essa pessoa, o que ela faz, publica, me influencia pro bem ou pro que eu acredito? Obviamente, se essa pessoa não me faz mal, então eu vou seguir ela, né? É você analisar, né, Adri? Vamos você agora, para a psicóloga, vai. Ele acelerou a pessoa, né? A rede social, você é ótimo, já ganhou, bate aí. Você ganhou, acelerou, pronto, acelerou. Como que a pessoa agora quer ficar offline? Como que a pessoa pode, por exemplo, saber se aquilo está fazendo bem ou mal para ela, igual ele falou, né? De seguir as pessoas que fazem bem para você. Às vezes, você, sei lá, como que você segue alguém que é muito famoso, tem muitos seguidores, mas aquela pessoa não te faz bem. Então, uma dica que eu dou, só para as pessoas entenderem, a gente tem 24 horas no dia, dessas 24, o subconsciente ele vai dar foco aonde eu fiquei mais tempo ligada, né? Então, por exemplo, se eu fiquei muito tempo na rede social, né? Então, uma coisa que ela precisa fazer, por exemplo, com a meditação, ela consegue trazer foco. Nesse momento, ela precisa fazer uma autoanálise. O que eu estou sentindo nesse momento, né? Eu tenho razão, né? É sempre o questionamento que eu me faço. Aí a pessoa fala, se eu estou ansiosa, estou sentindo X, Y. Mas aí ela analisa o contexto dela, trabalho, família, o que está acontecendo, se ela tem dentro desse contexto uma razão para ela estar assistindo daquela forma. Não, o trabalho está bem, isso aqui está bem. O que foi que eu fiz agora, nos últimos dias ou nas últimas horas, que possam ter provocado essa sensação? Então, ela o tempo inteiro está observando. Aí ela fazer uma autoanálise, aí ela vai lembrar. Por exemplo, eu vi lá um vídeo da Gisele, ela dançando, nossa, que agitada, já fiquei com vontade de fazer. Acelera, calma. Estamos recebendo Ralph Leles, que é especialista em redes sociais, que acelera. E Adriana Borges, ela que é parapsicóloga social, institucional e clínica, que vai fazer a gente acalmar. Ralph, Vamos lá. como bombar na internet? O que eu tenho que usar? Todos? Nenhum? Ver o que está usando mais? Como que eu faço esse balanço? Primeiro você tem que saber qual que é o seu público. Antes de você sair publicando qualquer coisa, eu vou postar todo dia, eu vou compartilhar como foi meu café da manhã, meu almoço, meu trabalho, você tem que saber qual é o público que você está comunicando. Então, por exemplo, eu sou uma apresentadora, sou uma comunicadora. Quem que eu estou trazendo à minha audiência? Beleza, os telespectadores do programa que me acompanham. Então, eu tenho que criar conteúdos que tenham a ver com a minha personalidade. Por exemplo, o meu dia a dia, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que é o meu ponto forte, o meu ponto negativo. E ao longo dos tempos, eu vou usando as estratégias que a própria plataforma me dá. Então, por exemplo, hoje em dia, uma das redes sociais que está mais em alta é o Instagram. Sim. E dentro do Instagram tem as ferramentas de Reels, interação. challenge. Eu fico em todos os challenges, fico lá horas para decorar a dancinha. Fico mesmo, gente. Você é um exemplo perfeito disso. Os challenges foram feitos também para ajudar a própria conta ganhar engajamento. E esses engajamentos trazem o público de acordo com o que você está produzindo. Então, por exemplo, você está criando vídeos de dança, obviamente, quem curte os tipos de música... Você já foi ver que eu danço, né? Pois é, já. Aqui no intervalo, já dei uma olhadinha. Os challenges que você faz, né, os reels, aqueles vídeos parceiros, as pessoas que gostam desse conteúdo, elas vão acabar te seguindo também. Por quê? Você tem que pensar, toda vez que você cria o conteúdo, como que a pessoa pensa sobre mim. Então, se a pessoa ela gosta do tipo de conteúdo que eu estou fazendo, eu devo seguir fazendo mais. Se não, eu tenho que parar, porque eu não vou chamar a atenção dessa pessoa. No caso, para bombar nas redes sociais. Meu Deus, para bombar nas redes sociais. Agora vamos para o outro contraponto. Dri, Sim. tenho que fazer alguma coisa
né, na rede social para garantir a aprovação. Como é que você vê isso? Vai muita gente lá com a cuca, né? Meio que, poxa, não receber aprovação, né? Enfim, com autoestima baixa, porque você trabalha muito com isso? Tem muita gente indo lá? Porque a rede social hoje é tudo, né? Ninguém pede o telefone mais, gente. Hoje Não. vai conhecer alguém, a pessoa pede o seu Instagram. Coisa exatamente. E esquisita. acha ruim quando você liga. É, gente, tá me ligando porque morreu alguém? Como que você vê isso, você, né, como parapsicóloga? Então, o que acontece? A gente tem uma programação de se comparar com outras pessoas. Então, isso é normal, mas ao mesmo tempo, isso também gera o quê? Inveja, orgulho e vaidade. Bom, Olha aí. E aí, o que vai acontecer? inveja, orgulho e vaidade. Olha aí. São os 3 sentimentos que são gerados nessa parte de comparação com outras pessoas, né? Então, fui lá, troquei minha rede social. E aí, eu já fico assim, poxa, mas aí a pessoa curtiu, não curtiu, e fica com aquela sensação de aprovação ou não. Então, isso com certeza vai mexer diretamente na autoestima. Às vezes, ela não traz isso como ponto principal, porque gerou o quê? Gerou ansiedade, o estresse, mas conversando com ela e entendendo que isso foi gerado por uma baixa autoestima, por um desses sentimentos, então, normalmente, eu já incluo no pacote, digamos assim, nos exercícios que eu faço com ela. Então, quando eu vou trabalhar a hipnose, por exemplo, eu já faço um exercício para ela se ver procurando todos os pontos fortes dela. Então, fortalecendo, é lógico que a meditação vai ajudar, mas a gente vai induzir para que essa pessoa enxergue os pontos positivos dela. O que você tem de positivo, né? Então, não faz mal que ela não recebeu Dri, é muito curtido, do não. perfil de cada um, porque a gente vê, assim, por exemplo, muita gente às vezes posta uma foto lá com abdômen, né? Fazendo a comida, tudo. Me inspira. Não é uma coisa que eu falo, sua, né? Pode chegar agora. Enfim, sua, né, com esse abdômen, tipo a Virgínia lá, né? Ai, meu Deus, acabou de parir aquele abdômen assim, gente, como pode, e dançando, e enfim, muita gente, né, fala, ai, não vou dar o flow, não vou parar de seguir, mas você vê que ela é unânime, né? Tipo, um fenômeno. Me inspira a alegria, ter uma família jovem, ela ser bonita, ela ter a vaidade de poder voltar também ao corpo dela, porque, além de mãe, ela também não deixou de ser mulher. Sim. Então, assim, bate em mim neste lugar. Então, não é muito do perfil da pessoa de, tipo, como que você tá por dentro, que tá assim, que isso te ofende, né? A barriga da moça te ofende, ou porque ela malha demais, dança demais. Muita gente critica, meu Deus, você dança o dia inteiro. Eu falei, what's the problem? Eu gosto de dançar. Mas não é muito isso? Você faz curso, né, tem os vídeos, tem algum material na rede social que ajuda as pessoas nesse quesito aí? Então, normalmente eu trabalho, às vezes, com dicas e no YouTube tem vários programas que eu participei. Mas você teve a habilidade de olhar o lado bom. Entendi. Só que assim, se essa pessoa que está lá, que você viu o lado bom, de repente, praticar algo que vai contra o que você acredita e gosta, você vai olhar o lado ruim. Então, Entendi. assim, a nossa mente, ela fica circulando, procurando o pelinho em ovo. Então, hoje eu acho a Virgínia linda. Não sei se, assim, tem vários casos, né, que a gente viu, de pessoas que foram seguir, pessoal que veio do reality, ai, lindo, maravilhoso, viu o casal perfeito lá dentro. A hora que saiu e não era mais aquele casal, ela foi super criticada. Então, assim, ela era linda e maravilhosa enquanto ela estava fazendo o par perfeito que a pessoa estava esperando. Gente, mas par perfeito não existe, só no Instagram. Todo mundo vai brigar, vai lavar roupa suja, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. E uma vida que muitas vezes não é a real, né? Isso. Boa. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai falar dessa vida que é real. Como mostrar, não, como fazer, né, o que o povo quer, fazer crescer os seguidores, mas não deixar de ser real. Ficou curioso? Então aguenta aí que no próximo bloco a gente volta com essa dúvida. Vai. Vida real no Instagram. Ele que é especialista, Ralph Leles. Como não deixar de ser você, ser real, mas fazer aquilo que as pessoas gostam em redes sociais? Que difícil essa pergunta, né? Muito, muito. E aí? Aqui é o contraponto aqui que a gente tá, nós dois. Gente. É o on e o off. É aquela coisa que eu comentei um pouco antes, é um pouco parecido. Você tem que estipular os seus princípios. Porque a sua imagem virtual, ela tem que ter a ver com a sua imagem offline, que é a sua vida real. Você não consegue, muito tempo, vender uma coisa que você não é na prática. Então, quando você está nas redes sociais, você tem que criar conteúdos que você se identifique. Porque a maioria das pessoas que estão nas redes sociais, as que mais bombam e que se mantêm, elas são a essência delas. Por exemplo, o Whindersson Nunes.
Ele é um exemplo que ele está há anos. Ele não mentiu que ele saiu lá do interior do Piauí, que ele era uma pessoa pobre, que hoje é uma pessoa milionária, que ele é um ator, ele é humorista, ele é lutador. Ele não mentiu, ele pôde contar a história dele, a trajetória dele. Por isso que as pessoas se identificam. A Juliette, por que ela virou um fenômeno nas redes sociais? Porque ela era muito pisada e as pessoas hoje em dia se identificam porque elas sofrem muito nas redes sociais. Então, elas sofrem muito na vida real delas. Então as pessoas se identificaram nas redes sociais, no reality show e acabaram depois falando, nossa, ela tem muitas coisas que eu também sofro, tem muita coisa a ver que eu acredito, que eu passo por essa dificuldade. Eu tenho a ver com ela. Então se identifica, né? Se identifica. Então eu vou seguir ela. E aí, automaticamente, as pessoas mantêm a seguir essa pessoa se ela continua publicando coisas que têm a ver com ela. Senão, não vai deixar. Agora, o equilíbrio que você perguntou, esse é pro complicado. Geralmente, na parte que eu trabalho, né, com os meus clientes, essa prestação de serviço de mídias digitais, existe todo um calendário de conteúdo. Então, muitas vezes, as pessoas falam, já trabalhei com alguns influenciadores. Às vezes o influenciador que você segue, ele não tá te respondendo. Trabalha comigo, gente. Isso aí. Vou contratar, ó. E aí a pessoa fala, nossa, essa pessoa me respondeu. Desculpa, essa pessoa não é a não pessoa. te respondeu. Eu respondo, tá, gente? Sou eu mesma. Aí a Respondo Gisele todos responde. vocês. Por enquanto eu consigo ainda. Às vezes tem uns ocultos lá, que eu, né, dou uns blocos lá, que não fica mandando uns trem, mas, enfim, geralmente eu respondo, né? A mulherada, os homens, enfim, todo Exatamente. mundo. Então existe uma estrutura que, por Entendi. exemplo, a gente separa dias do mês ou dias da semana para produzir um conteúdo, às vezes, para o mês todo. Ah, garoto, tá aí. E aí o que a gente faz? A gente vê as estratégias, por exemplo, tal dia vai ter tal coisa, tal dia vai ter tal evento. E aí o que acontece? A gente já prepara o conteúdo antecedendo sobre aquilo. Por exemplo, o que acontece muito, que eu comentei do BBB. Sim. Os participantes, que geralmente estão no camarote, que já são famosos, que têm dinheiro, eles contratam uma agência que produz o conteúdo todo. Então, quando eles viram, eles ganham uma prova, eles já têm um vídeo pronto, já tem tudo bem produzido. E isso é a estratégia que a gente faz. Porque o influenciador, na prática que é muito famoso, ele não vai ter 2 horas do dia dele diariamente para criar conteúdo. Ele precisa separar tempos específicos. E aí, aquela hora que ele está no story, ele está falando do real life, que é o que eu estou fazendo dia a dia. Mas fora isso que ele joga no feed, aquela coisa mais produtiva, geralmente ele fica o dia inteiro gravando ao longo da semana, ao longo dos meses. Entendi. Gente, dando aula, né? Gostei de você. De sempre. Dri, Sim. os jovens consumindo cada vez mais as mídias aí, né? As mídias, as redes sociais. Tem um alerta? Como que a gente pode proteger, né, nossos jovens, nossos adolescentes dessas redes sociais aí? Como você tem uma conversa com a mãe? Você já atende eles? É um trabalho em conjunto? Como que você trabalha? Então, até uma certa idade, né, pelo menos de 15, 16 anos, já é mais fácil de você extrair alguma coisa. Mas tem uma determinada de 15 para baixo, já às vezes é difícil ter essa informação. Então, o que eu faço? Se eu perceber que essa criança está desconfortável, tem dificuldade de verbalizar aquilo que está acontecendo com ela, eu crio um paralelo com a mãe, né? Ali comigo eu tenho um momento, a mãe e a criança, ou o adolescente. E na hora de fazer a prática, a técnica, eu converso de novo com ela, ver se ela quer acrescentar alguma coisa, porque mostrar a visão da mãe e do adolescente ou da criança é muito importante, para a gente ver como é que cada um está sendo visto. Né? Sim. Então, eu estou tratando agora até uma pessoa que está numa situação onde ela foi ameaçada por uma colega de escola, né? Então ela mudou completamente o comportamento. Por quê? Porque ela ficou vigiando a rede social da menina para ver onde que ela ia comemorar o aniversário. Não, você tem que comemorar comigo, você é minha amiga. E aí depois disso ela criou um trauma. Então, acabou afetando muito a vida. E só que a menina não consegue falar isso para mim, ela não tem essa noção. E se eu converso com ela, ela fala assim, é normal, tudo é normal. Então, aí você aciona a mãe quando você percebe que a criança o adolescente, enfim, não consegue verbalizar, não consegue trazer à tona aquilo que ela está sentindo, né? A criança começou a ter pesadelo e começou a ficar cada vez mais fechada até com a própria família. Então, alterou completamente o comportamento dela, né? Por quê? Por conta de uma mídia social, porque ela estava sendo vigiada. Gente, é uma coisa complicada. Ralph, já que a gente está falando de criança, vamos lá, adolescente, a gente vê que muitas crianças aí bombando, a gente bota no YouTube, às vezes fazendo umas coisas bobinhas assim, já bomba. Por
Por quê? É sorte? É carisma? O que acontece? Por que os escolhidos, né? Eu falo de Luluca, o pai também vloga. Gente, umas coisas que não sei se vocês conhecem, que minha filha, ela me mostra. Mãe, olha que legal, o pai também vloga. Quando vai lá, eles estão no carro. Assim, não tem nada demais, assim, entendeu? Meu Deus, que pessoa, né? Não tem nada Extraordinária. diferente, né? Não. Mas explodiram. Você fala, nossa, como é que se dá essa mágica? Não é? Uma das coisas você já deu a resposta. A minha filha assiste essa pessoa. Entendi. Então você está falando de criança para criança ou de pai para uma criança. E a criança se identifica. É a mesma coisa. Nós adultos, você falou da Virgínia. Sim. Você gosta de ver a Virgínia dançando. Gosto, acho ela linda, E o que você faz? Danço também, danço gatinha. É isso aí. Tá vendo? Então é essa coisa de identificação. As crianças, elas se identificam. Agora, claro que sim, o que acontece é que pode ser que algumas pessoas, normal da vida delas, elas têm mais facilidade para criar um tipo de conteúdo ou para desenvolver um perfil, né? Uma persona, que a pessoa se identifica. E aí ela vai conseguir usar as habilidades das mídias digitais para crescer mais rápido. Embora qualquer pessoa que saiba as estratégias das redes sociais, hoje em dia dá para bombar. Me conta agora as estratégias. Quanto tempo temos de programa ainda para me contar que eu vou anotar? Anota aí. Mentira, eu vou dividir com vocês também, vocês que querem bombar aí nas redes sociais em 2022. Vamos ticar um pouquinho? Depois a gente vai meditar, acalmar, a gente vai pra Dri. Temos 6 minutos só, 3 para cada, Caramba. certo? Vamos ticar, vai. O que eu preciso fazer para bombar? Primeira coisa. Escolher qual o público. garoto! Acelerei. Depois. Isso aí, escolher o público. Depois eu preciso saber o que é que está em alta de acordo com o meu público. Então eu vejo o que está rolando na televisão, o que está rolando nas redes sociais, que tem a ver com o meu público e eu posso usar para mim favorecer. Tá. Por exemplo, eu dei o exemplo do BBB. Muita gente pegou o BBB para falar de camarote, para falar de pipoca e usou o engajamento lá do reality show para favorecer a própria imagem. Isso de vários tipos diferentes. Então eu pego quem está em alta e uso a meu favor. E a terceira coisa muito importante é ter um cronograma de conteúdo, que muitas pessoas erram. Geralmente elas começam muito animadas, muito agitadas e vão, desacelerando, ficando tristes, vê que não está dando o retorno que elas pensavam que tinha no começo. Então, se você cria um calendário de conteúdo, o que é esse calendário, Ralph? Eu vou lá, separo, vejo um calendário, os 30 dias do mês. Quantas publicações eu vou fazer por mês? Vou fazer 12, vou fazer 15 publicações. Eu separo quais dias da semana eu vou fazer essa publicação. E aí Então não é obrigatório ser diário. Não. Eu tenho isso na minha cabeça, de que, meu Deus, que eu vou postar hoje, meu pai tem que ter uma foto. Não. A quantidade não é qualidade. Então, Entendi. muitas vezes eu posso produzir um conteúdo 2 ou 3 vezes por semana, que eu uso a estratégia que está bombando, que vai dar muito mais retorno do que eu postar de segunda a sexta e gastar 1 hora por dia criando conteúdo. Sim. Então, o que acontece? Eu tendo esse calendário de conteúdo que eu faço ao longo do meu tempo, eu consigo saber quais são as estratégias que eu posso usar a longo prazo para começar a crescer. E aí, esses 3 pontinhos é o começo. Pra você ir Isso, engrenando, pegando isso. gosto, enfim. Exatamente. Não desanimar também é o E não segredo. desanimar, Não não ficar olhando, desanimar. eu tive tantos likes. Não fica medindo os likes, não. Vai, né? E é um ponto muito interessante que o pessoal de casa também precisa saber é o seguinte. A maioria das pessoas, hoje em dia, que estão bombando, elas não começaram ontem. Elas já têm uns 5 anos aí nas redes sociais, youtubers, por exemplo, eles são há 4, 5, tem youtubers que têm 10 anos ali no YouTube, todo dia, ou às vezes 3 vezes na semana, gravando vídeo, editando e acreditando. Um ponto muito importante, que acho que tem a ver na meditação, é acreditar. Se você não acreditar em você, que você consegue produzir um conteúdo que chame a atenção para outras pessoas, é bem difícil que você bombe, porque se você não acredita em você, como você vai convencer o outro que possa gostar do seu conteúdo, não é? Com certeza. Ralph Leles, muito obrigada. De nada, Viu? foi um Volte prazer. sempre, a casa é sua. Um prazer, Pra gente botar gostei. o papo em dia. Dri, com você. Sim. Traz a calma agora para este programa. Dicas preciosas para não entrar nessa loucura, né? De colocar toda a vida, né? Aí não teve like, fica depressivo, com a autoestima baixa, né? Junto com a meditação. Dicas preciosas para a gente acalmar, né? Ficar centrado na gente. Então, além da meditação que as pessoas podem ter no dia a dia, às vezes ela fala assim, eu não tenho tempo de meditar, né? A Gisele medita, ela sabe. De repente, se você fizer 10 minutos, que seja de uma boa prática de respiração, a respiração em si muito bem controlada, ela vai diminuir estresse, ansiedade. Então, existem diversos exercícios que as pessoas podem procurar e já trabalhar na respiração. Tá?
aproveitando o gancho da mídia social. Ah, eu fiz, aí ela foi lá e ficou estressada porque ela não recebeu os likes que ela gostaria. Acho que até tem uma estratégia, né, dela Ou uma crítica, né? Sim. E o que ela tem que fazer? Focar naquelas que tiveram melhores resultados. Aposto que tem vídeo seu que bomba muito mais. Você fala, o que eu fiz isso aqui? Mesmo. Né? Então eu vou lá, ó, tá vendo? Já tô aprendendo até isso. certíssima. Eu vou lá e vejo, nossa, eu fiz esse vídeo aqui, eu falei, desse assunto teve muita visualização. Então, olhar, que hora que eu postei? Às vezes eu não sou especialista que nem ele. Que hora que eu postei? Que dia da semana? Será que as pessoas estavam ligadas na rede social? E focar nesse positivo. Focar nos retornos que ela teve, nos momentos bons. Então, tudo isso vai fazer com que ela se desligue daquela agitação e daqueles espelhos, porque ninguém é 100% o tempo todo, ninguém é bom todo dia. Às vezes a dancinha que você fez não deu tanto resultado e na outra você fez uma outra muito melhor. Faz outra dancinha, gente. Sim. Você quer dançar, dança, gatinha, não para. Bom, Gente, exatamente. quero agradecer muito vocês, Obrigada. Adriana Borges aí também, muito obrigada. Um programa muito bacana. Foi um prazer estar aqui. Divertidíssimo, Gostei super muito. dicas. Sim. Espero que vocês em casa também tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. É só seguir a dica direitinho para bombar nas redes sociais. Depois segue as dicas da Adri para acalmar, ok? Muito obrigada pela presença, pelas participações aí, pelas Obrigada. vibrações. Obrigado E a voltamos você. amanhã, se Deus quiser. Beijo, fui! Amanhã tem mais Papo em Dia para você.